Paz do Senhor, meus irmãos. 1º de janeiro de 2024. Quero deixar para os nossos irmãos uma meditação da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 6, 7, 8 e 9. Um texto bem pequeno e também bem conhecido, que diz sobre a parábola da figueira estéril. Para quem não me conhece, meu nome é Bruce Marques, somos servos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, moro aqui em Santa Cruz. Meu telefone, meu WhatsApp, né? 0 operadora 21 97910 1681. Então, irmãos, vamos fazer a leitura. Tem o título aí, a parábola da figueira estéril, diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Observe, irmãos, que quem está incomodado com a improdutividade desta figueira é o dono da vinha, o dono da terra, é o Senhor da terra. Existem 2 personagens humanos aqui, que é o Senhor da vinha, o dono, e o agricultor, o vinhateiro. O vinhateiro, ele nunca se preocupou com essa figueira. Mas também podemos observar que o dono da vinha, ele foi longânimo, porque ele mesmo disse: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Ou seja, ele foi longânimo. Ele veio 1 ano, ele veio outro ano, veio no 3º ano, e nada de encontrar sequer um fruto nessa figueira, porque ela era estéril, ela era improdutiva, ela não dava fruto. Esta figueira, diferentemente daquela que Jesus amaldiçoou e ela secou imediatamente, porque aquela figueira fala de uma vida de aparência, de algo falsificado, até porque ela estava aparentando ter fruto pelas folhagens dela, porque a figueira se conhece pelas suas folhagens. A primeira árvore mencionada na Bíblia foi a figueira, na qual Adão cozeu para si, né, folhas de figueira e fez para si aventais. Então, a figueira ela é uma das 3 árvores que representa a nação de Israel: a figueira, a videira e a oliveira. Não quero me atentar a estas 3 árvores, porque só dessas 3 árvores dariam uma outra mensagem, um outro sermão, mas para nós termos a noção da representatividade da figueira, este Senhor, o dono da vinha, ele foi longânimo com ela, e essa figueira também pode representar cada um de nós. É interessante ressaltar que o que ele queria naquela figueira era o seu fruto. Mas uma árvore, nós sabemos que ela pode nos beneficiar com 2 tipos de coisas. Ela pode nos beneficiar com o seu fruto e ela pode nos beneficiar com a sua sombra. Louvado seja Deus. Mas o que o dono daquela vinha, o dono daquela figueira, o dono daquela terra, o que ele queria era o seu fruto.
E ele disse, olha, tem 3 anos que eu venho aqui e não encontro um fruto sequer nessa árvore. Por que ela vai ocupar a terra inutilmente? O próprio agricultor nunca ficou incomodado com essa figueira, mas o dono, ele queria fruto. Ele não queria a sombra, até porque ele não ficava ali. Talvez o agricultor se beneficiava de sua sombra, mas o dono dessa figueira, o Senhor da terra, que simboliza Deus, ele queria o fruto. E em nossa vida não é diferente. Existe uma diferença entre frutos e sombra. Louvado seja Deus. Será que nós estamos dando fruto? Ou estamos produzindo sombra? Ou será que nós estamos produzindo fruto e sombra? Ou não estamos produzindo nem fruto, nem sombra? Mas só pelo fato de ela não ter fruto, ela já foi sentenciada à sua morte. Ela foi sentenciada. Porém, entrou ali um intercessor. O intercessor foi o vinhateiro que, intercedendo por ela, disse: deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Isso aqui é muito sério, irmãos. Se Deus mandasse eu levar uma mensagem dessa em uma determinada igreja, eu tenho certeza absoluta, profeticamente, que essa palavra ia se cumprir na vida de alguém, ou para a vida ou para a morte. Mas, mesmo que essa palavra esteja chegando até você, como também serve para mim, para que nós venhamos, nesse ano de 2024, não só produzir sombra, mas produzir fruto, porque Deus quer o fruto. Eu vou te explicar a diferença entre fruto e sombra. O que é fruto? Fruto, o próprio Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Aquele que não dá fruto, ele diz que corta, lança na terra, seca, colhe, seca e queima. Porém, aquele que dá fruto também, ele é podado para que ele venha dar mais fruto. Deus sempre tem um trabalhar na minha e na tua vida, mesmo dando fruto. E quando dá fruto, aí que ele trabalha mais mesmo. Porém, aqui, ela não estava dando fruto, ela estava produzindo sombra. Tudo que você faz para Deus, através do Espírito Santo, que haja uma mudança na vida de outrem, quando alguém consegue caminhar com as suas próprias pernas, através daquilo que você faz, através de um louvor, através de uma instrumentalidade, através de uma pregação, através de uma visita, através de uma palavra, através de uma exortação, seja lá o que for, quando o Espírito Santo te usa e aquela pessoa recebe e, através do Espírito Santo, ela consegue ter uma transformação em sua vida, ela consegue andar com as suas próprias pernas, isso aí significa que você está dando fruto. Agora, um exemplo, você entregou uma cesta básica para alguém, você está dando sombra. Uma coisa é fruto, outra coisa é sombra. O que é sombra até os espíritas fazem. O que é sombra até os da Umbanda também fazem. O que é sombra até aquele que é ímpio também faz. Você está cuidando de alguém, está entregando alimento para alguém, está socorrendo alguém. Está dando sombra ou está dando fruto? Está dando sombra. É por isso que o apóstolo São Pedro, a Bíblia diz que foi Pedro e João, né? A porta do templo chamada Formosa, eles olharam para aquele homem coxo de ambos os pés, a porta do templo de esmola, e disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta-te e anda. Ou seja, eles produziram frutos. Se eles dessem esmola, eles estavam produzindo sombra. A Bíblia diz que o Cornélio, ele dava fruto e também dava sombra, porque as suas esmolas eram
vista por Deus, eram recebidas por Deus nos altos céus. Eu não estou aqui para te desestimular a fazer sombra. Continue fazendo sombra. Mas não pense que Deus está satisfeito contigo apenas porque você produz sombra. O que Deus quer mesmo é que você venha produzir fruto. Por isso diz a Bíblia: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Continue fazendo sombra, mas não esqueça de produzir fruto, porque se não produzir fruto, você pode ser sentenciado. Essa figueira ela foi sentenciada por não produzir fruto, porque o que Deus quer mesmo é te usar, é te encher do Espírito Santo, é te revelar, é te inspirar. Seja você um pregador, uma levita, seja você um professor de escola bíblica dominical, seja você uma pessoa que faz uma visita, que leva uma palavra, seja você um músico. Eu conheci músicos que, ao tocar, os espíritos malignos se manifestavam e saíam. Eu conheci músicos que se consagravam só para tocar. E quando tocava, o Espírito Santo se manifestava na igreja. Então, eu conheci pregadores cheios do Espírito Santo, cantores cheios do Espírito Santo. Deus nos chamou para produzir fruto, porque a sombra qualquer um faz, até quem não tem o Espírito Santo de Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também diz: cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. O teu fruto ele tem que permanecer. Aí o que o vinhateiro fez? Intercedeu. Ele disse assim: ó, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Deus, pela sua misericórdia, na vida daquele que não está produzindo fruto, ele vai escavar. Escavar significa mexer nas raízes, expor as raízes. Toda árvore que tem a sua raiz exposta, ela sente. Primeiro ela dá uma meia secada e depois de um tempo ela volta fortalecida e revigorante. Mas esse ato de Deus escavar dói. O ato de Deus escavar machuca. Não é brincadeira. O ato de Deus escavar, a gente sente quando ele mexe nas raízes, porque só mesmo no interior, na essência, é que Deus consegue fazer uma mudança. E esterco é o quê? Todo mundo sabe o que é o esterco, não preciso nem dizer. Ninguém, aleluia, ninguém gosta de esterco, não é verdade? Ninguém gosta. Mas é necessário, porque o esterco ele tem as suas ali, é um adubo, tem as suas proteínas ali, a sua fisiologia, a sua matéria, ela faz bem. Então, muitas das vezes, Deus tem que nos fazer, nos confrontar com algo que não gostamos, com algo que a gente até sente repugnância. Deus, muitas das vezes, ele tem que mexer numa área da nossa vida para poder fazer com que a gente venha produzir. Eu estou falando isso metaforicamente, simbolicamente, produzir frutos. É o que Deus quer. Aí o que ele diz aqui, ó, se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Eu vejo Deus aqui como quem dando um último aviso. Um último aviso. Vai aí uma reflexão para mim e para você. Você está produzindo fruto? Você está só produzindo sombra? Ou está produzindo fruto e sombra? Ou só está produzindo fruto e também não está produzindo sombra? Mas o que Deus quer mesmo é que nós venhamos dar frutos. Nesse ano de 2024, faz uma análise, como é que está a tua vida? Se você pensa que vai ser salvo, porque abre a mão, desprende do teu dinheiro para ajudar A, B e C, e acha que isso aí está agradando a Deus somente, não está.
Deus quer mais de você e de mim. Deus quer nos usar através do Espírito Santo. Nos usar até mesmo sem dinheiro. Porque o que está faltando hoje não é dinheiro. O que está faltando hoje na vida dos ministros, na vida dos pregadores, dos cantores, de todos os setores da igreja, o que está faltando é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai aí uma reflexão para mim e para você, nesse aí 2024. Tomara a Deus que esse não seja o último aviso para as nossas vidas e que nós venhamos a dar fruto e o nosso fruto venha a permanecer para a glória de Deus. Amém.